Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. E cá estamos aqui juntos para mais um relatório de dinâmica coletiva. Dessa vez da semana de 30/3 a 6/4 de 2026. A limpeza antes da inicialização, da reinicialização. Palavras-chave dessa semana: validação de escolhas, arquivar o que ficou, depuração, transição de fase. Pegue seu café, sua água ou chá e vem comigo atravessar esse ciclo com mais clareza, humor e presença, porque rir do caos continua sendo um ato de lucidez. Se você quer saber mais sobre a dinâmica do mês de abril, na terça, 31/3, compartilho aqui, ative as notificações do meu canal para você não perder os conteúdos. Essa semana é a limpeza mesmo, antes da reinicialização. Então é o quê? Um momento de depuração. Quem atua na área de tecnologia depura muito código. O que é depurar código? É a gente achar o erro, a gente achar o bug. Agora, como a gente traz depuração para a prática? É a gente parar e analisar de forma sistemática tudo, tudo na nossa vida, interna, o que acontece dentro de nós, assim como o que acontece no externo, nas nossas relações, sejam pessoais, profissionais e tudo mais. E focar em encontrar, analisar e corrigir o que não está mais alinhado, tanto internamente quanto externamente. A configuração dessa semana opera como uma sala de espera entre março e abril. Não é o vazio como nas semanas anteriores, é uma fase de validação compulsória. O fluxo de informação ainda opera em baixa velocidade, enquanto nossa atenção se reorienta para o que é tangível, concreto e real. O que é prático? A rotina prática. O que se passa na nossa cabeça todo dia? O que a gente faz todo dia? Quais são os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente se relaciona? Como é o ambiente da nossa casa? Então, assim, esse período traz à tona desequilíbrios em compromissos que estavam meio ocultos. Sabe aquela relação que você tem com alguém que ela já estava meio capenga, ela não estava muito legal, e aí você fechava os olhos e empurrando com a barriga, e a outra pessoa também? Então, agora é o momento que é esfregado na nossa cara o que a gente não estava querendo ver, porque precisa ser resolvido. Então, assim, o campo coletivo, ele não pede mais pausa, ele pede registro e confirmação. Não é momento de emoção, é momento da gente ser pragmático, da gente ser prático. Tipo, por exemplo, você tem aí alguma crise existencial com o seu trabalho. Seja prático. Cria uma lista e analisa. Ah, eu estou nesse trabalho só por dinheiro? Eu sinto que eu estou cumprindo, que eu estou conectado a algo maior, isso dá um sentido para a minha vida? Ou eu só estou fazendo para sobreviver? Faz uma lista. Esse é o momento de ser pragmático, não é momento da gente ficar chateado ou da gente ficar ansioso. É momento da gente botar a mão na massa com racionalidade, com frieza, fazendo cortes cirúrgicos, movimentos cirúrgicos de tudo que precisa ser corrigido. Então, assim, o que foi gestado na névoa de março agora precisa ser testado contra a realidade. Processos que pareciam resolvidos voltam agora para uma revisão. Promessas feitas na informalidade agora exigem ser colocadas no papel. E o que não resistir a esse momento em que o solo trepida embaixo dos nossos pés, as estruturas que não resistirem, elas naturalmente serão descartadas. E não é por maldade, mas é por inviabilidade. A gente vai chegar nas próximas semanas em um momento de movimento de expansão, né? E movimento da gente correr por territórios, da gente estar pronto, se sentindo potente, porque é o momento da gente expor quem somos e o que a gente criou e as escolhas que a gente fez para o mundo. Porque a gente, enquanto indivíduo, quando a gente se lembra quem a gente é, o que a gente veio fazer e como a gente faz as coisas na nossa rotina de uma maneira mais fluida, a gente se torna naturalmente potente. E quando a gente se torna a nossa própria potência, a gente contribui naturalmente para o coletivo, porque a gente é a nossa melhor versão.
Então, essa é uma semana para a gente avaliar as nossas fissuras e as fissuras externas. Para quê? Para a gente ir potente de verdade para a próxima fase. Então, agora não é, sabe, deixar para lá o que incomoda, confiar na memória, isso gera risco. Vai atravessar esse período quem aposta no que é concreto, não no que é só uma promessa jogada ao vento, entendeu? E o foco dessa semana está na validação dos compromissos que a gente assumiu e em situações que a gente jogou de lado, mas não encerrou de fato. Não é um período de começar nada novo, mais uma vez, né? Porque a gente está vivendo essa questão de não começar nada novo já tem aí umas boas semanas. Trata-se de encerrar março com as coisas claras, para que abril possa começar sobre base mais sólida. O campo favorece quem revisa cada pendência com honestidade e desfavorece quem joga de lado e fala, tá tudo certo, sem olhar com atenção o que precisa ser visto e parar de ignorar o problema que está ali do lado. A maturidade aqui, ela se expressa na capacidade de sustentar essa lentidão, enquanto a gente revisa cada engrenagem dentro de nós e na nossa dinâmica social. Já falando novamente em dinâmica, mas agora coletiva, os efeitos práticos desse período, né, desse fluxo que a gente está vendo, que nós estamos vivendo nessa semana, ele tende a se manifestar de que forma? Compromissos assumidos entre fevereiro e março passam por revalidação forçada, acordos informais sendo desfeitos ou renegociados por falta de registro. Aquelas promessas não cumpridas vindo à tona, inclusive publicamente, tensão entre o que se diz e o que se realmente faz, parcerias e alianças entrando naquele momento de revisão silenciosa, e as instituições operando em modo mais defensivo, evitando decisões impulsivas. De forma prática, a gente pode observar o movimento geopolítico que a gente está vivendo nesse momento. Nas semanas anteriores, ao invés de haver silêncio e revisão interna, houve o quê? Muita impulsão. E aí se ocorreu o quê, né? De acordo com essas impulsões? Situações que precisavam ser retratadas publicamente. A gente vê essa guerra desnecessária entre Estados Unidos e Irã, por exemplo. Quantos erros foram cometidos e teve que se ter um contorno ali nas mídias para não ficar tão feio, por mais que a gente veja, é que não tem como não ver o quanto essa situação é vexatória e evidencia de maneira totalmente prática como esses movimentos hegemônicos, embasados em dominação e exploração, estão caindo diante dos nossos olhos. E com a internet, que globalizou a informação e tornou tudo em tempo real, a gente tem a oportunidade de ver nos nossos celulares o velho império ruir, dando oportunidade para novas alianças que operam em um modo mais cooperativo. Então, essa semana, o que tende a ocorrer? Exposição pública de desequilíbrios, principalmente entre dia 3 e o dia 5. Aqueles acordos firmados na última semana vão ser contestados, renegociados e expostos. E no plano pessoal, isso pode se traduzir em conversas incômodas sobre promessas não cumpridas, mas elas são necessárias. O movimento predominante é de depuração. O que não tem registro, o que não tem um acordo formal, não sobrevive a esse ciclo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a atravessar os dias com mais clareza, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Os relatórios saem toda semana e sempre acompanham o ritmo da malha coletiva. Agora vamos lá para o plano individual, o plano micro. A nível pessoal, como essas coisas
né, esse fluxo que a gente está vivendo, tende a se traduzir. Necessidade de revisar combinados relacionados a trabalho, parceria ou até mesmo questões pessoais. Cansaço por retrabalho, por causa de falta de organização, falta de arquivamento, falta de registro e uma comunicação mais desleixada. A percepção de que algo importante foi esquecido na correria de março. Por isso que essa semana é um período de sala de espera. É o momento para a gente olhar o que passou batido. Porque agora, essa semana, o tempo está correndo mais lentamente. Então, esse fluxo coletivo, estar em um movimento de desaceleração, isso também afeta a nossa vida individual. Então, vocês podem, no decorrer dessa semana, observar uma vontade de desacelerar de uma maneira proposital, enquanto o momento está exigindo precisão. A gente ter amor próprio, a gente ter autocuidado, significa equilibrar. A gente precisa desacelerar e a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa de movimentos cirúrgicos nesse momento para a gente chegar aonde a gente quer na expansão, quer correr pelo mundo, que é viver. Só que, em paralelo, a gente também quer descansar. Então equilibra, pega o momento que você está mais produtivo e foca no que precisa ser resolvido de uma maneira prática. Aí chegou um determinado horário, desligue você. Porque é a gente que dá os comandos para a nossa vida. Agora eu vou descansar. Então, como esse ano é um ano de muita intensidade, de muito movimento, é importante para a gente ter saúde, bem-estar e abundância em todas as camadas da nossa vida, equilibrar. Produzir com descansar. O modelo capitalista torna a gente um ativo, né? Uma peça. E a gente vale o tanto que a gente pode consumir. E aí a gente fica desenfreado nessa roda de hamster, trabalhando, pagando conta, consumindo, trabalhando, pagando conta, consumindo, sendo que e foi demonizado o ócio, foi demonizado você descansar. Não tem sentido isso. O cérebro humano, ele precisa de produção e descanso para se desenvolver, para florescer. A inteligência humana, ela precisa, ela necessita de ócio e de descanso para ela prosperar. Então, essa é uma semana muito interessante para começar a fazer testes e laboratórios na rotina sobre intercalar descanso e produtividade. As intuições essa semana tendem a estar mais aguçadas, né? A gente vai estar com aquele feeling. O que vale a pena manter? O que é melhor eu soltar? E a gente vai estar com uma desconfiança aí na recepção de informações. O que antes parecia muito sólido e concreto e verdadeiro para a gente, agora a gente olha com outros olhos e fala, mas será mesmo? Agora, o movimento é menos sobre produzir volume e mais sobre validar a qualidade antes de avançar. Então, o que essa semana favorece? Revisão de contratos, combinados e acordos verbais. Dupla checagem de informações antes de replicar, de postar, de mandar para o amiguinho. É importante a gente ter ali um cuidado na hora de arquivar e fazer o backup das nossas informações, dos nossos arquivos. Essa semana tem uma tendência a ter algumas falhas. Realocação de recursos para o que realmente é essencial. Para você, pessoinha, é realocar sua energia, sua hora, seu tempo para o que realmente é vital em sua jornada, em sua vida, em sua rotina. Organizações, realocar recursos mesmo para atividades operacionais essenciais. Uma conclusão cuidadosa de pendências de março. Essa é a última semana para a gente resolver todas as pendências e todas as tretas que surgiram em março. O tempo está desacelerado, vamos aproveitar. Fortalecimento de alianças com registros claros de responsabilidade, economia de energia e contenção de desgaste.
O que essa semana desfavorece? Estreias e lançamentos públicos, decisões unilaterais sem dupla validação, lembrando que parceria, que relacionamento bom é cooperativo e tem troca justa. Assinatura de contratos de longo prazo antes da segunda semana de abril. Compromissos financeiros irreversíveis entre o dia 3 e 5 de abril. Confiança entre acordos informais ou aquelas promessinhas verbais. E é importante, esse é um momento que não é para acreditar muito no que as pessoas estão falando. Você só vai acreditar no que as pessoas estão falando se você validar a coerência entre o que a pessoa fala e a maneira como ela age. E a melhor maneira da gente conhecer uma pessoa não é observando o que ela fala, mas observando o que ela de fato faz. Então, assim, o ritmo lento de março, quem tentar compensar com aceleração, em português bem claro, vai se lascar. E confrontos por reconhecimento pessoal em projetos coletivos. Assim, já é chato a gente conviver com aquelas estrelinhas que sempre aparecem. Ai, olha aqui, eu existo, olha que coisas incríveis eu faço, olha como eu sou melhor do que todo mundo. Isso, no geral, já é chato. Já descompassa a harmonia coletiva. E agora, assim, tá mais claro isso nessa semana. Os estrelinhas vão aparecer muito nessa semana implorando por atenção e vai ficar claro para todo mundo em volta o quanto aquela conduta é triste, desnecessária e improdutiva para o desenvolvimento humano. Quais são as sombras desse período? Assim, a densidade dessa semana está ligada à fragilidade de documentação. Como isso pode se manifestar? A gente perder prazo por falta de organização, a informação vir extraviada ou mal interpretada, frustração com promessa não cumprida por falta de formalização, retrabalho por confiar demais na própria memória e a sensação de que tudo está lento quando, na verdade, só está mais rigoroso. E desgaste por tentar resolver no impulso o que exige calma e método. Não é uma semana frágil. É uma semana que exige disciplina e paciência. Você aí do outro lado, como tem sido esses últimos dias? Sua rota tem se feito mais pela paz consciente ou pelo impulso reativo? Conselho da orquestradora anciã. A mãe do tempo observa com paciência de quem já viu muitos ciclos de transição. O que não foi registrado agora não existirá para abril. O que for validado com pressa voltará como erros depois. A lentidão não é falha, é o sistema sendo honesto sobre sua capacidade. Ela orienta: registrar antes de confiar na memória, revisar antes de assumir como certo, validar em dupla antes de executar. Quem respeita a fase de transição entra em abril com base limpa. Quem tenta pular etapas carrega peso para o próximo ciclo. Agora vamos à síntese da semana. 30/3, segunda-feira, mudança no clima, valorização do que é concreto, revisão de compromissos prioritários. 31/3, terça, fluxo de informação ainda lento, dados circulam com baixa precisão, verifique fontes antes de tomar decisão. 1/4, quarta-feira. Clima de encerramento. Bom dia para concluir pendências e organizar documentações. 2/4, quinta-feira. Revisão de parcerias. Evite decisões sobre alianças no calor do momento. Isso vale para o âmbito pessoal e profissional. 3/4, sexta-feira. Exposição de desequilíbrios. Combinados feitos nas últimas semanas podem ser contestados. 4/4, sábado. Clima de prestação de contas. Organize o que precisa ser entregue e evite novos compromissos. 5/4, domingo. A última janela para organizar. O que não foi registrado até aqui pode se perder ou gerar retrabalho no futuro. 6/4, segunda-feira. Reinicialização do fluxo.
decisões ainda devem aguardar 24 horas para mais clareza. Ou seja, a partir entre 7 e 8 do 4, a gente vai ter mais clareza sobre o que está acontecendo para tomar decisões após esse ciclo de reinicialização do fluxo coletivo. Tá a dose demais viver no piloto automático? Quer receber orientações diárias para navegar o cotidiano com mais consciência? E ainda desviar das cobras e das antas pelo caminho? Na Fraternidade você encontra um espaço iniciático com direcionamento diário, método e suporte real, e um grupo que realmente caminha junto. Se você quer saber mais, tem um link aqui com mais dados na legenda desse conteúdo. E para fechar, essa semana não é sobre produzir volume, é sobre validar o que fica. Não testa a velocidade, testa rigor com a própria palavra. Quem acelera agora, carrega inconsistências para abril. Quem sustenta a lentidão proposital, entra no novo ciclo com a casa mais arrumada. O poder aqui não está na ação, está na qualidade do que você escolhe levar adiante. Bom, por hoje é isso. Semana que vem tem mais. Se esse vídeo te trouxe clareza, compartilha com quem veio à sua mente. Às vezes é exatamente esse sinal que alguém tanto precisa. Canalizado por Carolina Giacomo.